Nosso bate-papo de hoje é com um conhecido meu, velho amigo, jornalista, escritor e um homem também do setor elétrico. Há 50 anos ele participa de diretorias e conselhos de administração de várias empresas do setor elétrico, tem histórias ótimas. Mas eu convidei Aristóteles Drummond, que é um carioca de coração mineiro, não à toa que tem esse nome Drummond, né? Mesmo nome do nosso maior poeta, para contar causos. Hoje eu estou aqui igual aquele Boldrin, moço que faz música caipira, que gosta de contar causos. Aí eu convidei o Ari, a gente é meio vizinho, né, lá na Serra Petropolitana. Falei, Ari, vamos contar causos. Porque ele escreveu esse livro aqui, O Homem Mais Lúcido do Brasil, as melhores frases de Roberto Campos. É um livro assim, só frases, né? Não é para discutir a teoria ou a carreira política do próprio Roberto Campos. Ele colecionou essas frases e disse, vamos contar um pouco disso lá no nosso bate-papo e acrescentar também outros personagens que ele conviveu pessoalmente. Ari, um prazer te receber aqui. Pena que o nosso Cristo Redentor não apareceu hoje. São Pedro anda me sabotando aqui nesse canal. Mas ele está nos protegendo. Várias vezes eu convido, a semana passada, de fazer ali dentro, né? Porque é por causa da chuva. Mas aí, você conheceu o Roberto, o senador Roberto Campos, foi ministro do Planejamento, presidente do BNDES, e um homem que tinha tiradas espetaculares, né? As frases dele são ótimas. Ele conseguia fazer muita ironia com o pensamento socialista, o pensamento da esquerda, somente, mas o pessoal da esquerda também gostava, né? Eu me lembro, uma vez ele com o Fernando Henrique Cardoso, juntos, foi um... Eu não sei porque a gente não gravou essa conversa entre os dois. Mas conta um pouquinho aí do Roberto pra gente. Em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui. Eu que sou, além de seu amigo e colega, admirador. E eu conheci o Roberto, como se diz em Minas Gerais, de obras e olás, porque nos encontramos 2, 3 vezes por ano, uma vez em Londres também, porque nós tínhamos um grande amigo comum, que era o escritor Antônio Olinto, e acadêmico, e era o nosso elo de ligação. Até que, em 93, o Roberto me telefona, primeira vez que ele me telefonou, e me convidando para almoçar com ele. E fomos almoçar numa churrascaria que tinha ali, perto da casa dele, na rua Francisco Otaviano, aqui em Copacabana. E aí ele me diz, Aristóteles, o meu mandato de senador vai acabar e eu, 90, foi 94, foi 90, e eu não tenho condições de me reeleger lá. Em Mato Grosso, né? Mato Grosso. E eu estou estudando entre ser candidato aqui no Rio, que afinal onde eu vivi a minha vida toda, e tenho minha casa, minha família, e em São Paulo. E eu queria que você me ajudasse, que você está maníaco de política. E eu disse, está ótimo, Roberto. E aí começamos a ver, e houve uma pesquisa muito boa, que foi dada de presente a ele por um amigo, que era um admirador dele, que deu a pesquisa em São Paulo e no Rio. Em São Paulo ele tinha na capital muito bem. No Rio ele tinha uma posição mais robusta. Então optou-se pela candidatura no Rio de Janeiro. E a partir daí nós passamos a ter um convívio diário. Diário e também de viagens, quase sempre que ele ia a Nova York, ao menos umas 2 vezes por ano, eu e minha mulher íamos também para estarmos juntos lá. E ele gostava, no fim da tarde, tomar um dry martini. Pouco antes de morrer, nós tivemos um jantar realmente inesquecível, porque foi com Paulo Francis.
E o Roberto era uma figura humana, né? Que as pessoas viam ali o economista, o intelectual, e um homem muito tímido. Então achavam que ele era uma pessoa mais fria. O que ele sofreu com a morte do Paulo Francis, mas o que ele sofreu, o inconformismo dele com a perda do Paulo, que nós tínhamos estado 2 ou 3 meses antes em Nova York. E o Paulo também era outro personagem da vida, né? Porque esse jantar foi marcado na véspera de nós voltarmos. Eu ligo para o Paulo e ele me diz, mas Aristóteles, eu estou em Londres nesse dia que ele ia para a temporada de música clássica e ópera. Ópera. E eu não vou poder. Eu disse, que pena, tá, mas não pode ser no dia seguinte. Eu digo, não, no dia seguinte a gente embarca. Mas enfim, daqui a uns 6 meses a gente volta e vamos estar juntos. Tá. Desliguei o telefone. Não demorou 10 minutos, liga o Paulo Francis. E diz, que bobagem a minha. Eu estou saindo de Londres, mas pelo fuso horário, e eu vou estar no Concorde, eu saio e chego na mesma hora. Então posso jantar. Então o Francis, veja a delicadeza do Francis, chegou ao meio-dia, mas que para ele eram 6 da tarde. E foi jantar às 9 conosco no New York Café. Então o Roberto, ele era uma pessoa humana muito interessante. Gostava demais dos jovens. Então, esses economistas que estão aí hoje, né? O Paulo Guedes, o Paulo Rebelo, que foi do BNDES. Paulo Rebelo de Castro. O Zé Júlio Sena, ele também gostava muito do Zé Júlio Sena. E ele acompanhava esses jovens muito, muito de perto, muito interessado em às vezes, até fazer observações junto a eles de alguns desvios liberais, porque ele era rigorosíssimo nessa questão liberal. E uma coisa curiosa, hoje que o Paulo Guedes está aí, ministro poderoso, ele tinha uma preferência pelo Paulo Guedes. E no jantar magnífico dos 80 anos dele, que foi oferecido pelo seu grande amigo e o grande advogado, José Luiz Bulhões Pedreira, que era um homem próspero, morava no anexo do Copacabana Palace, um apartamento com a sua mulher, e este amigo e admirador e colaborador, porque o Decreto-Lei 200, Lei de Sociedade Anônima, tudo aquilo que o Roberto fez ministro, o Zé Luiz dava a parte jurídica. E fez um banquete de 300 talheres no Copacabana Palace pelos 80 anos do Roberto. A mesa, eu nunca vi nada igual. Acho que dificilmente houve outra oportunidade em que jantavam na mesma mesa metade do PIB brasileiro. Estava lá o doutor Norberto Odebrecht, o doutor Sebastião Camargo, da Camargo Correia, o doutor Roberto Marinho, do Globo, o embaixador Moreira Salles. Era uma seleção de expoentes da vida brasileira. O Paulo Maluf, que era companheiro dele de partido, enfim. Ele teve essa consagração. E um dia ele chama a mim, ao Fernando Thompson Mota, que era um vice-presidente da Firjan e amigo dele, um brasileiro notável, e disse, eu estou com um problema. Eu falei, qual, Roberto? Ele era muito preocupado com essas coisas. Ele disse, não, é porque eu queria que um jovem economista fizesse a minha saudação. Porque o que eu tenho é legar a nova geração para fazer o Brasil que a minha geração não fez. Ele tinha muito essa cobrança da geração dele. E disse, mas qual é o problema? Não é que eu queria o Paulo Guedes, mas o Zé Luiz me perguntou assim, mas por que não o Paulo Rebelo de Castro? E eu não sei como é que eu vou fazer. Aí o Thompson ficou assim e disse, o que você acha, Aristóteles?
Roberto, é você que está pagando o banquete. Ele disse, então eu acho que tem que ser o Paulo Rebelo de Castro. E foi o Paulo Rebelo de Castro. Embora a preferência dele fosse... E ele disse, mas foi ótimo vocês terem aqui me ajudado a definir isso. Vou ligar para o Zé Luiz, ligou na hora. Então, ele tinha o espírito público. Quando você fala aí de emenda parlamentar, um dia eu estava na Light e toca o telefone, era o prefeito de Friburgo, o Paulo Azevedo. Ele disse, prefeito de Friburgo, que não era a área da Light, era da Cataguases, não era nem da Cataguases na época. Era do ARP. Era do ARP. E aí... Ligar ARP. Família ARP, né? Eu digo, ô, meu prefeito, ele disse, bem, olha, estou te telefonando, queria que você me fizesse um favor. Você é muito chegado ao Alberto Campos, né? Eu disse, claro. É que é o seguinte, foi liberado ontem a verba para a compra dos equipamentos de tomografia. Senhor Aristóteles, eu até não sabia que essas emendas há uma lista de pleitos dos municípios e tal, que fica ali para o cara estudar. E eu estava vendo os pedidos no Estado, e quando vi este de Friburgo, eu resolvi atender a Friburgo, porque você não se lembra que nós esquecemos de fazer campanha em Friburgo, fomos lá uma única noite para um jantar, encontramos lá 2 vereadores muito gentis, e eu tive 1.800 votos lá. Então, é o mínimo que eu podia fazer por Nova Friburgo. Então você diz ao prefeito para ele agradecer aos 1.800 que votaram em mim. E aí ele disse, por sinal, você conhece aquele rapaz lá, amigo do Dornelles, que é prefeito em Miguel Pereira? Eu disse, esse eu conheço muito. Então diz a ele que eu também liberei dois equipamentos para o hospital de Miguel Pereira, porque ele teve lá também mil votos. Então o Roberto tinha esse sentimento da representatividade, do reconhecimento ao eleitor e ao político, né? Nós tínhamos um deputado aqui do Rio, perdeu o mandato agora, ele teve 10 mandatos, que é de Nilópolis, o Simão Cecim. O Simão sempre foi considerado talvez o melhor advogado das causas do Rio em Brasília, porque ele parece que não gostava muito de avião, ele ficava em Brasília direto. E um dia eu disse ao Roberto, o Roberto disse, eu não sei como é que eu vou fazer para defender as coisas do Rio. Roberto, procura o Simão Cecim, que ele sabe de tudo. É muito respeitado e ele entende de tudo. E ele me disse, mas é o Simão, é aquele ligado ao... Não é ligado, é primo do Bicheiro. Mas é um sujeito que está na política, está no 6º mandato, né? Acabou fazendo 10. E ele ficou, é esse. Esse sabe de tudo. Aí passou umas semanas, ele me disse, poxa, Drummond, ele me chama de Drummond. Esse Simão, realmente, eu acho que ele conhece mais o Estado do que o governador. Aí já me deu lá várias coisas para a gente batalhar pelo nosso Estado do Rio. Você veja a preocupação dele de ser aquele deputado das grandes causas, da economia e tal, mas sem esquecer o compromisso com quem o levou ao Congresso, né, que foi o eleitor. Então, ele foi uma rica experiência de vida. Ele era um amigo extraordinário e era um homem de uma simplicidade. Quando a gente ia a lugares mais simples, ele, em campanha, ficava ali. Ele não era muito fã da campanha. A campanha era um sacrifício para ele. E, às vezes, no fim da noite, ele estava com fome. A gente parava para comer uma sopa em algum restaurante. Eles que já estavam quase fechando em Copacabana. E ele, tomando lá a sopa, ele parava e dizia assim, repetia sempre isso. Eu não me conformo
eu percebo que você gosta de fazer campanha. Ele me falou uma vez que o sistema ideal era o da Inglaterra. A campanha era só 15 dias. 15 E ele dias você ficava... resolve E tudo. outra coisa, ele marcava uma viagem no dia da eleição. Ele embarcava. Eu me lembro que uma vez ele foi para Roma, porque ia fazer umas palestras. Ele fazia palestras lá fora que era bem remunerado. E aí ele ficava me telefonando. E morrendo de medo de perder a eleição, ele disse, Drummond, você já tem um Globo aí, já, Roberto. Vê se o meu nome ainda está em negrito, porque o Globo publicava o resultado dos deputados e em negrito aqueles que seriam eleitos. Aí ele dizia assim, mas eu estava em 12º, estou em 18º agora, você acha que eu não vou? Não, Roberto, são 46, você não vai chegar no 46. É que as urnas aqui do Rio, quando você foi mais votado, abriram mais cedo, né? E a outra eleição, que foi uma eleição curiosa, a de 94, houve uma loucura, uma irresponsabilidade do Tribunal Eleitoral, que por causa de uma denúncia, anulou a eleição no Rio de Janeiro. Toda a eleição. E quando ele telefonou para saber como é que ele estava na apuração, digo, não está, Roberto, a eleição foi anulada. E ele disse, mas como? Ah, não, eu não tenho dinheiro, não vou pedir dinheiro aos meus amigos que me ajudaram. Ah, não vou, então eu desisto. Você não vai desistir, né? Não, eu tenho compromissos aqui fora. Eu só vou voltar ao Brasil, eram 3 dias antes da tal outra eleição. Resultado, nós ficamos trabalhando para ele e ele ausente, e a gente sempre inventando que ele estava em algum lugar. Resultado, na tal eleição fraudada, que o justiça disse que havia fraude, ele teve 51 mil votos. Na eleição que ele não fez campanha 15 dias depois, ele teve 54. Ele cresceu 3 mil votos. Era uma figura realmente muito interessante. Sofreu com as candidaturas à Academia de Letras. Ele, na primeira eleição, empatou com o João de Escatimburgo, aí depois cedeu a vez ao Escatimburgo. Na primeira ele perdeu numa coisa feia, que foi o Rouanet, que era secretário de Cultura do Collor. Então nomeou acadêmicos, Casa de Rui Barbosa, Municipal, esses lugares do Ministério da Cultura. Ganhou a eleição do Roberto por 4 votos. Na segunda eleição ele empatou com o Escatimburgo, ele não quis ser candidato mais. E nós dissemos, não, Roberto, não pode, a Academia de Letras precisa de você. Ah, não, mas já 2 vezes não me elegeram. Então eu e Antônio Linto trabalhamos e conseguimos as cartas de apoio. E ele acabou concordando e apresentou a candidatura. E foi um sofrimento, porque realmente essa questão ideológica já estava dividindo muito o Brasil. E ele competiu com uma senhora, uma professora de história, pessoa formidável, mas era a professora Bela Joseph, que nós que gostamos de história conhecíamos, mas que ele, o mundo intelectual não conhecia, e muitos acadêmicos também passaram a conhecer essa senhora que foi candidata. Meus caros amigos, ele ganhou por 1 voto. Por 1 voto de uma pessoa que, aliás, livros eu não conheço nenhum da Bela. Vejam só o que era a questão ideológica, o patrulhamento, a restrição. Um homem como o Roberto, né, ganhar a eleição por 1 voto. Neste livro que eu coloquei aí 2 coisas interessantes. O discurso dele na Academia de Posse, que é uma peça linda, e uma coisa que ele me deu.
e que é da maior importância, que também mostra a personalidade do Roberto, que foi a carta dele para o doutor Tancredo, coloquial, porque ele era amigo do Tancredo, dizendo por que não ia votar nele, Tancredo. E ele disse, meu caro Tancredo, nós com uma amizade da vida inteira e eu não podendo votar em você, me seria muito mais fácil se eu alegasse um compromisso partidário. Você não é um candidato do meu partido, eu não vou votar em você. Mas como não é esta a verdade, eu quero lhe colocar, porque acho que os meus argumentos poderão amanhã, com a sua esperada vitória, ou prevista vitória, ser útil no governo. Não vou votar em você porque, embora você concorde comigo, e aí vem na questão da privatização e tal, e ele terminava cada parágrafo dizendo, mas será que os seus aliados permitirão isto? Aí vinha mais abaixo, outra questão da política externa, né? Mas será que os seus aliados vão deixar você fazer isso? E é uma carta interessante que ele mandou para o Tancredo, e realmente ele votou no Maluf, que teve 180 votos, até bonitos, porque aqueles 180 parlamentares que votaram nele sabiam que a eleição estava perdida, porque o Tancredo teve 400 e pouco a 180, ou 300 e muitos a 180. Mas o Roberto realmente foi uma figura muito interessante. E esse episódio dele na academia mostra a ideologia, mas também mostra como tem pessoas que têm posições ideológicas firmes, mas que são homens civilizados, são homens educados, são homens com grandeza. Então eu vou contar a vocês, muito jovem pode não ter conhecido, exceto os estudantes de Direito, que era o doutor Evandro Lins e Silva. Grande advogado, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, e eu fiz um almoço em casa para os amigos acadêmicos numa das eleições do Roberto. Mas sabia que o Evandro jamais votaria no Roberto. Mas fiquei incomodado do seguinte, fica estranho, porque eu me dou tanto com o doutor Evandro, tenho tanto apreço por ele, ele é tão gentil comigo. E aí telefonei, pedi uma hora, fui lá no escritório dele, perto do meu, na Avenida Rio Branco, e ele, um homem severo, disse, doutor Evandro, que era como eu chamava, eu vim aqui porque eu estou fazendo um almoço para o Roberto lá em casa, convidando alguns amigos acadêmicos. E, embora saiba que o senhor não vai votar nele, eu queria dizer que eu não posso fazer um almoço na minha casa sem lhe convidar, mas eu deixo o senhor à vontade. E ele vira para mim e disse assim, Aristóteles, você veio aqui pedir um voto para o Roberto Campos ou veio me convidar para almoçar na sua casa, num almoço para ele? Eu convidar para o almoço. A que horas é? 12:30. Estarei lá. E o doutor Evandro foi ao almoço. E no dia da eleição do Roberto, haviam 7 acadêmicos que votaram presencialmente. Os 7 votaram contra ele. Ele perdeu do presencial de 7-0. O primeiro a chegar na casa dele foi o doutor Evandro. Né? Como tinham homens de posições e, ao mesmo tempo... Era comum, ainda é, né? Que os acadêmicos se dirigem à casa mas ali no Roberto, os que não votaram nele foram 2 ou 3. E realmente isso mostra que existem os Evandro Lins e Silva, né, para serem as honrosas exceções. Mas a vida é isso, eu tive essa oportunidade na vida de conviver com ele, como também Deus me permitiu conhecer outros brasileiros notáveis, né? Os da minha terra, você falou, eu tenho o nome do poeta maior, que é o Carlos Drummond de Andrade, mas não tenho parentesco. O meu parentesco, o meu mineiro, que era um grande poeta, parnasiano,
foi membro e presidente da Academia Brasileira de Letras, foi deputado 24 anos e presidente de Minas, era o Augusto de Lima. E o Augusto de Lima Júnior, o historiador, era meu avô, uma ligação fraterna. Então eu convivi muito com os mineiros. Tive o privilégio de ter trabalhado diretamente com Magalhães Pinto, no Banco Nacional. Um homem de uma bondade extraordinária. O doutor Magalhães pegava sempre uma importância no banco, eu não me lembro nem qual era a moeda daquela época, tinha 20 anos, e ele entregava aquele dinheiro, ele dizia, olha, pega uma caixa, bota esse dinheiro, porque tem muitos eleitores do interior de Minas que me procuram e sabem que eu estou aqui no Rio e querem pedir, e geralmente é passagem de ônibus para voltarem. Porque como são uma família, tu volta com a família, não tem dinheiro para isso. Aí você recebe, você vê e compra passagem para dar. Né? Porque aí a gente evita aqueles que inventam a história para pedir algum dinheiro e tal. Ele é esperto. E a gente, tá bom, toma Magalhães, vamos deixar. Aí, dias depois, eu disse, recebi 2 aqui, mandei. E disse, estava preocupado. É o seguinte, você deu o dinheiro do lanche? Eu disse, a viagem era longa. Não, doutor Magalhães. Não, me lembro, o primeiro, acho que era ali para Caratinga, Cataguases, era uma coisa assim. Não me falou nada. Não, mas calcula sempre o lanche, porque senão eles vão chegar com fome. Então, era esse homem de uma extrema simplicidade e bondade. O doutor Magalhães, uma vez eu acompanhei em Pouso Alegre e na véspera dele pegar o avião, ele era chanceler, ministro das Relações Exteriores, era o deputado federal mais votado do Brasil, de Minas e do Brasil, e na véspera da viagem estava lá em Pouso Alegre para fazer um paraninfo de uma turma e à noite jantamos com os velhos amigos dele na casa do gerente do Banco Nacional. E eu fiquei surpreso de ver aquele, que era o meu patrão, dono do banco, chanceler, sentado ali perguntando, ô Delfino, como é que está a farmácia? Tá indo bem? Tá bem? Tá. Ô fulano, você continua plantando feijão? Como é que... Eu fiquei impressionado com aquilo. Na volta, nós vimos num avião pequeno da Líder, da qual ele era sócio, inclusive, na época, e saltamos na pista do Galeão, foi dada uma autorização para o avião chegar perto do avião da Varig, que ia para Nova York. Ele saiu do aviãozinho e entrou no da Varig, onde já tinham os diplomatas levado as malas dele. E eu, no caminho, disse assim, mas doutor Magalhães, o senhor, o chanceler, o senhor vai agora para Nova York abrir a sessão da ONU e o senhor ali dando aquela atenção ao que plantava feijão, ao dono da farmácia, ao professor que se aposentou, o senhor perguntar se ele não estava achando chata a vida de aposentado. Como é que o senhor sabia da aposentadoria dele? Ele disse, pô, Estorto, você é um rapaz tão inteligente, você sabe que eu só sou chanceler porque 325 mil mineiros como eles votaram em mim. Senão não me punham. Ele era um homem realmente extraordinário, apaixonado pelos filhos. Nós saímos do banco, ele e o filho mais velho, que era o presidente do banco, o Eduardo. Ele morava ali na Avenida Atlântica e o Eduardo morava na Avenida Atlântica, mas mais para o Leme. Então o carro parava ali na pista de entrada para a Avenida Atlântica, na Princesa Isabel, e o filho fazia questão, naquela época não havia tanta insegurança no Rio, e o Eduardo saltava ali, atravessava as 2 pistas da Princesa Isabel, a pegar o calçadão e ir para casa. O Magalhães fazia o motorista esperar o Eduardo botar o pé na 2ª calçada. Aí ele dizia, podemos seguir. Veja você, a delicadeza, o carinho dele com o filho e as filhas, né? Ana Lúcia, Maria Virgínia, ele
tinha uma verdadeira adoração. E ele contou uma vez a história ele estava em Lisboa, no Hotel Ritz, e encontra, por acaso, o Jânio Quadros e a mulher. E encontraram e tal, e foram jantar no hotel. Jantar no hotel, e no meio do jantar, a dona Berenice vira-se e diz assim: ô presidente, eu vou lhe fazer uma pergunta que já lhe fizeram. E o José, como ela chamava o Magalhães, vai ficar chateado comigo. Mas eu não posso resistir, não sei se vou ter outra oportunidade de estarmos aqui em família, no carinho. Presidente, por que o senhor renunciou? O Jânio ficou pensando e disse assim: dona Berenice, a senhora conhece certamente um companheiro de partido de seu marido, o deputado da Guanabara, Mário Martins? Claro, nosso amigo. A senhora sabe que o deputado Mário Martins foi eleito com sobras do Carlos Lacerda. E quando rompeu com o Carlos Lacerda, teve o gesto de devolver o mandato aos lacerdistas. Uma página bonita e rara dignidade da política brasileira. E renunciou ao mandato de deputado para que assumisse um suplente que fosse lacerdista. Dona Berenice, estavam a discutir a renúncia de Mário Martins há 2 meses. Para mim, de presidente da República, não levaram nem 1 minuto. É verdade, né? O que confirma que ele, ali foi uma jogada né? que ele achou que iam ficar discutindo e iam fazer a vontade dele e ele ficaria com plenos poderes, que é o que ele queria. Mas veja só como é que foi essa Confirma, conversa, então, essa história. Né? E aí a gente vai acompanhando, pude trabalhar com figuras. Né? Conta um pouquinho do Tancredo Neves. O doutor Tancredo, uma vez na morte, engraçado, eu estou toda hora para pegar, para ver qual era a missa de 7º dia. Ou foi do Arthur Bernardes Filho, ou da dona Sofia, mulher do Arthur Bernardes Filho. Na Igreja do Carmo, aqui no Rio, estávamos na fila dos cumprimentos. E eu vi para o Tancredo, isso foi em 79, 80. E digo, mas engraçado, eu chamava ele de deputado, depois passei a chamar de doutor Tancredo. Por quê? Acho que todo mundo chamava doutor Tancredo e eu acabei aderindo a ele. Mas eu chamava ele de deputado. Eu disse, ô deputado. E ele era senador, eu chamava de deputado. O deputado, o senhor é o candidato ao governo de Minas de 82. Ele disse, não. Ele tinha um rolo, porque ele perdeu a eleição para o governo de Minas e ele não era muito votado. O genro dele, o Aécio Cunha, com quem ele morava em Brasília, o genro era mais votado do que ele. E ninguém conhecia o genro, porque não tinha mídia. O Tancredo foi ministro do Getúlio, orador no túmulo do Getúlio. Enfim, era uma personalidade. Mas ele não era bom de voto. Ele foi candidato a governador, teve o apoio do Juscelino, do Jango, de todo mundo, e o Magalhães Pinto ganhou dele. E ele disse, não vou, tenho um papel a desempenhar no restabelecimento da democracia no Brasil, aquela coisa. E eu disse, mas doutor Tancredo, o que o senhor perde? Em 82, se o senhor perder a eleição, eu pensando, é o medo dele, não faz mal, porque o senhor vai estar no meio do mandato de senador. Então, o que o senhor perde? Não. Ele ficou quieto. A fila foi andando. Aí, de repente, ele vira-se para trás e diz assim, Westphal, você tem toda a razão. Eu, em 82, vou estar naquela posição do trapezista que salta para o tríplice mortal com a rede embaixo. Pois é. Aí, saí dali, fui para o banco. Fui direto para a sala do Magalhães. O Magalhães estava almoçando um Zé Aparecido. Aí eu sentei, ainda peguei um vinhozinho de almoço. E
conto essa história. E aí o Magalhães vira-se para o Zé e diz assim: Zé, eu não te disse? Ele está querendo... Eles estavam formando um partido, os dois, que era o PP, Partido Popular, com Chagas Freitas e tal. Ele está fazendo isso para ele ser o candidato. Ele quer, é o governo de Minas. Ganhou a eleição. Hein? Essa ele ganhou. Ele ganhou. Mas aí teve uma outra história com o Magalhães complicada, porque no acerto eles voltaram, o Magalhães foi para o PDS, ele voltou para o MDB, foi quando abriram os partidos novos, o tal PP não deu certo, e era para ser o vice o Zé Aparecido. Tudo resolvido. Quando o Zé tem um problema de saúde e vai para Cleveland fazer uma operação. Naquela época se operava em Cleveland. Quando o Zé volta, já era o Hélio Garcia o vice. E o Zé, então, disse uma frase também famosa. E como é que eu podia imaginar eu em Cleveland, os médicos me abrindo o peito e em Belo Horizonte os políticos me metendo a faca pelas costas? E realmente, a vice dele era importante porque ele veio a ser candidato a presidente da República. E o Hélio Garcia assumiu E como o Hélio governador. Garcia assumiu e depois se elegeu e ficou. Então, o Tancredo tinha umas coisas muito curiosas. O Zé Hugo, por exemplo, era o homem mais chegado a ele, presidente dos 3 bancos, comandou a campanha presidencial e tal. Aí um dia eu chego em Belo Horizonte e o Hélio Garcia me diz: "Olha só, o Zé Hugo está em casa, está muito deprimido, está chateado, porque o Tancredo não falou nada com ele ainda. E toda hora sai no jornal que convidou um para ministro disso, ministro daquilo. Dá uma força a ele." Então, eu telefonei e fui lá. E realmente cheguei lá, estava o Zé Hugo sentado numa poltrona, um suspensório, sem gravata. Imagina. Eu comecei a minha vida, eu fui oficial de gabinete do Amaury Silva, que era o ministro do Trabalho que teve, acho que no governo do Jango. E vou voltar para isto, porque os ministérios todos escolhidos. Não, você está reservado a alguma coisa importante, quem sabe aqui em Minas. Quer que você fique em Minas para poder, possivelmente, você até o candidato dele depois. Não é. Fui embora. E depois volto a Belo Horizonte, dias depois, para estar com o Zé Hugo. E vou correndo. E ele aí conta para mim e para mais 4 amigos o seguinte fato. O doutor Tancredo, 10 dias antes da posse, ou coisa parecida, o chama e dá o nome dos ministros para ele preparar os decretos para ele assinar para o dia da posse. Tinha que pegar o nome inteiro de cada candidato, CPF, carteira de identidade, essas coisas. E ele disse que fez aquilo arrasado. Cada nome ele tinha vontade de chorar. E no final, ele vira-se e diz: governador, tem um vago aqui, a Casa Civil. Ora, Zé Hugo, claro que é você. E ele ficou absolutamente surpreso. E aí o Tancredo disse uma frase fantástica. O Tancredo era um homem de mar. Porque você é o único que, além de ser da minha confiança, é o único que transita da mesma maneira na sala da minha casa e na antessala do meu gabinete. Porque o doutor Tancredo, hoje a gente pode falar, porque todo o Brasil sabe, ele era namorado da secretária, que morava em Brasília. Dona Rizoleta nunca foi a Brasília. Então ele ficava lá sozinho, acabou
surgindo um romance dele com a secretária. E que Dona nós, Antônia. Dona Antônia, nós que tínhamos uma relação mais, porque eu almoçava muito com ele em Belo Horizonte, porque ele, para poder estar com a Dona Antônia, isso, Belo Horizonte seria um escândalo, as pessoas comentavam, mas havia sempre a dúvida. Ele almoçava na casa do deputado Leopoldo Bessone, cuja então mulher era uma grande cozinheira fantástica, relíníssima, filha de espanhóis e tal. E eu e mais 2 amigos tínhamos essa relação que vinha de Brasília. E então nós podíamos almoçar ali com ele e assistir esta ligação. E o Zé Hugo, certamente, a mesma coisa, né? Então, ele colocou o Zé Hugo na Casa Civil e depois o Zé Hugo foi para o Ministério da Indústria e Comércio e eu fui trabalhar com ele. Aí já no Sarney, né? Aí no Sarney, porque ele foi nomeado para o Tancredo, mas o Sarney manteve tudo, né? O Sarney foi de uma correção extrema e sofreu muito. O Sarney chegou a ficar com aquele problema no bigode, lembra? Que ficava em carne viva, porque o Ulisses era uma coisa impressionante, porque era o condestável, era o tutor. E até numa bela biografia do Sarney, escrita por uma jornalista, escritora de São Paulo, Regina Echeverria, não sei se você conhece, ela já escreveu outros livros interessantes, ela conseguiu captar, porque é uma biografia não autorizada, mas fruto de longas conversas com o Sarney. E ela pegou uma frase do Sarney: o doutor Ulisses tinha paixão pela política. Fazia política noite e dia. E me procurava 2, 3 vezes por semana, sem hora marcada. Chegava no palácio. E, curiosamente, embora deputado de São Paulo, com tantos mandatos, ele nunca me levou uma reivindicação do interesse dos municípios em que ele era votado. Era sempre para atender a políticos, para nomear para cá, nomear para lá. Coisa engraçada, né? E eu comecei o programa aqui contando do Roberto Campos, que não era político e tinha essa preocupação de atender aos municípios em que era votado. O doutor Ulisses disse que não era com ele. Ele estava interessado na armação política, na politicaria política. E né, o que ele iria fazer com o Itamar, mas o destino não permitiu. Porque o Itamar achava que o governo dele, um dos motivos do Itamar ficar constrangido com a posse e tudo mais, era o Ulisses. Ele disse: o Ulisses não vai fazer comigo o que fez com o Sarney. O Itamar era um homem era um homem de uma simplicidade tocante. Ele não gostava que os amigos chamassem ele de presidente. Aí ele sempre observava. E um dia ele falou: não, você insiste em ficar me chamando de presidente? Eu digo: Itamar, não sei se vai ter outro presidente amigo meu, como é que eu não vou chamar de presidente? Tem que chamar de presidente. Ele era uma pessoa muito boa, o Itamar muito simples, o poder nunca o afetou. Né? Teve uma vida simples, uma vida... Gostava de tomar o seu chope com o seu pastelzinho lá no Brasão, em Juiz de Fora, os amigos de Juiz de Fora. Ele tinha essa... Né? E tinha amigos que ele confiava muito, o Zé Aparecido, o Zé de Castro Ferreira. Eram amigos muito próximos a ele. Acho que ele e Fernando Henrique chegaram a ser muito amigos também, não? Não. Ele tinha muito apreço pelo Fernando Henrique e ele, até o Zé de Castro, estava na minha casa, aqui no Rio, quando o Itamar saiu, o Eliseu Rezende, vítima de uma maldade, de uma injustiça total, né, total. E o Eliseu é que foi o pai do Plano Cruzado. Ele é que preparou, estava pronto. O Plano Real que você está falando. Do Plano Real. E aí,
o, o Itamar, sentindo o desgaste e a campanha, a imprensa sempre teve uma vontade com ele, né? Procurando ridicularizar, não como fazem com Bolsonaro, mas faziam. Havia uma... E ele viu que era um desgaste tirar o Eliseu. E qual era o grande nome respeitado da política nacional? Era o Fernando Henrique, que era chanceler. Estava em Nova York. E aí ligou para o Zé, e o Zé foi para Nova York, convencê-lo a aceitar o Ministério da Fazenda, interromper lá um negócio da ONU que ele estava, e voltar para o Brasil para ser o ministro da Fazenda. E aí o Fernando Henrique tocou aquilo. Em 2 meses, 3 meses, tinha um plano cruzado, um plano real, na rua. E depois, quando o presidente da República só falava que ele era o pai do plano real, e o Itamar ficava machucadíssimo com isto. Machucadíssimo. Aí foi candidato ao governo de Minas. Ele queria ser candidato a presidente da República, mas não conseguiu a legenda. Porque o Fernando Henrique bloqueou o MDB. E ele foi candidato em Minas e aí ganhou a eleição para governador. Essas coisas que ele falava que ele era mercurial, né? Ele tinha um temperamento explosivo. Tinha. Mas era um explosivo, digamos, não maléfico. Ele não tinha raivas. Ele tinha o pavio curto. Mas ele era uma pessoa, primeiro, muito simples. Segundo, muito honesta, muito austero. E ele tinha o sentido, por exemplo, uma coisa que eu não percebi, eu pessoalmente, que não tive o contato com ele na ocasião, mas o Zé de Castro me contava permanentemente o sofrimento do Itamar de privatizar a Companhia Siderúrgica Nacional, que era uma coisa emblemática para os nacionalistas, a siderúrgica que veio, Getúlio, aquela coisa. Mas ele dizia ao Zé, eu tenho que cumprir isto e fazer isto, e o Collor é que preparou, porque eu estou convencido de que é melhor para o Brasil. Mas é uma dor para mim. Eu comecei minha vida no PTB, ele sofria, mas ele colocou acima, digamos, de um desejo dele, ele não foi egoísta, ele pensou no Brasil, que era melhor, porque os prejuízos da CSN eram monumentais, porque era tudo, era empreguismo, era roubalheira, era corrupção, e uma coisa que as pessoas não percebiam, uma das coisas da corrupção na CSN, que depois eu fui do Ministério da Indústria e Comércio com o Zé Hugo e vi o levantamento. A CSN, a Siderbras congelava o preço do aço para não haver a inflação. Mas acontece que as próprias siderúrgicas ganhavam fortunas, porque o preço era tabelado para ela vender para alguém que vendia pelo dobro. Então, isso tinha uma movimentação. Depois... Você tem uma distribuidora de aço naquela época... O sujeito estava ganhando fortunas. Então, havia situações, né? Houve um caso mesmo, um caso que nosso saudoso querido Boechat me ajudou e nós fizemos um bom serviço ao país. A CSN não pagava a conta da Light. E a Light não podia cortar a CSN, que era do governo. Um dia me apareceu lá um malandro e disse assim, olha aqui, se a Light aceitar receber a conta, que era em torno de 8 milhões de dólares, naquela época só se pensava em dólar, que deve ser hoje também a conta da CSN. E ele, se puder pagar, porque a CSN só pode pagar a conta no
Banerje ou no Banco do Brasil, porque é estatal. Mas se deixar pagar num banco particular, ela começa a pagar. Mas como isso é? Aí falei com o diretor financeiro. Aí o diretor financeiro disse para mim, disse assim, olha, isso é uns bandidos, porque, na verdade, no banco privado, e neste particularmente, que era um banco de fora do Rio, tinha uma agência no Rio. Esse era D+3, ou seja, era o dia da conta e ficava 3 dias no Parado banco. lá. E o juro a 1,5% ao dia. Aí o diretor vira-se para mim e diz assim, vamos levar a diretoria, não posso resolver eu e você, mas eu vou propor da gente aceitar, porque nós estamos com problema de caixa, precisamos do dinheiro. Então, não nos cabe dar lição de moral à CSN. Aí o presidente, que era um homem, o Zé Marcondes de Brito, era um homem de uma seriedade. Na verdade, ele dizia que ele foi diretor da Eletrobras, antes de ser presidente da Light, 16 anos. E morava em São Paulo, tinha família em São Paulo. Este homem nunca fez uma viagem de avião. Ele ia no Cometa, No ônibus. no ônibus da Cometa. E ele ficou cheio de... Eu disse, ô Brito, vamos fazer o seguinte, vamos receber essa conta e ver se isso é verdade e se isso funciona. Se funcionar e entrar o dinheiro, nós vamos resolver de forma que a CSN possa. Mas como é que é? Ele disse, eu não sei, depois eu te falo. Na época, o Boechat era diretor da sucursal do Estadão no Rio. Quando o diretor me disse, entrou o dinheiro, pagou. Aí eu saí da Light no fim do dia, fui lá no Estadão, na Rua da Quitanda, e disse, Boechat, aconteceu o seguinte, esse banquinho deve receber todas as faturas da CSN, devem ser pagas lá. Aconteceu isso. E você podia denunciar isto procurando saber quem são os grandes clientes que a CSN paga contas de insumos, e você cita todos, mas não cita Light. No segundo dia você pode citar Light, mas no primeiro não, para não. Então tá bom. Aí ficou impressionado com aquilo, chamou alguém da área econômica, não me lembro quem. E no dia seguinte o sujeito levou a relação e foi primeira página do Estado de São Paulo. CSN só paga contas no banco tal. Era de um irmão de um deputado lá do norte. Foram ver, era verdade, e o presidente e o diretor foram afastados. E aí houve a história de se dizer, ou, por exemplo, quando tomou posse, olha, isso aí disse que só pagava a Light se fosse assim, o senhor não vai deixar de pagar, né? E ele continuou a pagar a Light, mas pelo Banco do Brasil. Ari, a gente podia conversar aqui, eu nem sei, já me perdi de quanto tempo estamos conversando. Que você vai trazendo outros causos, e a gente... Mas eu guardei 5 ou 6 assuntos de propósito para você me chamar para vir de novo. Claro, claro, claro. Essas histórias são maravilhosas. Está aqui o livro dele, O Homem Mais Lúcido do Brasil, As Melhores Fases de Roberto Campos. É um livro pequeno, dá para uma ou duas noites a gente... É uma grande editora do Maranhão, a Resistência Cultural. E eu também fiz para esta editora O Homem Mais Pragmático do Brasil, que é o Delfim Neto. Ah, é? Já Já. Foi para comemorar os 90 anos do ministro Delfim. Se você quer assistir mais bate-papos como esse, se inscreve aí no nosso canal, aperta esse sininho, porque o próprio YouTube avisa vocês quando tem posts novos, né, gravações novas como essa. Então até domingo que vem.